Meu nome é Fernando Carneiro, sou farmacêutico aqui do Banco de Olhos Regional de Londrina. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Guestball, o grupo de estudos em doação de tecidos oculares. E neste encontro de hoje, vamos falar um pouco sobre a documentação, registro e a rastreabilidade do processo. O objetivo dessa aula é capacitar os profissionais das instituições envolvidas para conhecer e aplicar os princípios da gestão documental, de forma a garantir a qualidade e segurança nos processos de doação de tecidos oculares, de acordo com as diretrizes da Anvisa e as boas práticas. E o público-alvo somos todos nós, profissionais da saúde e das áreas afins envolvidos com a etapa da doação de globo ocular, em toda a sua complexidade. E para embasar a nossa apresentação, eu trouxe apenas algumas legislações que são fundamentais para a discussão desse tema e embasar esse contexto regulatório. Então nós temos desde a Lei 9.434 de 1997, que estabeleceu a chamada Lei dos Transplantes no Brasil, o decreto que a regulamentou na sequência, uma outra legislação de 2001, que alterou alguns artigos dessa primeira lei, a Portaria de Consolidação 04 de 2017 do Ministério da Saúde, a Portaria 8.041, recém-publicada ainda neste ano, que estabelece a Política Nacional de Doação e Transplantes, que ela vai alterar diversos dispositivos da portaria anterior, da 04. E da parte regulatória da Anvisa, nós temos a RDC 707 de 2022, que é a nossa grande norteadora neste processo de boas práticas em tecidos humanos. A RDC 339 de 2020, que estabeleceu o Sistema Nacional de Biovigilância. Sobre essa parte da biovigilância, nós vamos fazer uma pequena introdução um pouco mais para frente aqui na nossa apresentação, para a gente discorrer um pouco sobre o que seria esse aspecto tão importante do processo, né, que é a biovigilância. E também o Guia de Boas Práticas em Tecidos Humanos da Anvisa e o próprio roteiro de inspeção. Então vocês percebam que o nosso contexto regulatório ele é bastante amplo, rigoroso e amarrado. Então nós temos leis federais, decretos, portarias, regulamentações da Anvisa, guias de inspeção. Então todo esse contexto ele é o que vai nos dar o direcionamento e o rumo para a gente desenvolver os nossos trabalhos. E é sempre importante nesse ponto a gente mais uma vez retomar a questão do protagonismo dos profissionais da saúde envolvidos no processo, pois eles auxiliam a conduzir a doação de forma ética e segura. Os registros completos e rastreáveis são assegurados a partir do trabalho deles. A identificação, comunicação e prevenção de não conformidades e pela própria atuação na vigilância e na qualidade do processo doador-receptor. E a gestão documental, ela então deve garantir que somente as versões atuais dos documentos sejam utilizadas e que a rastreabilidade dos processos desenvolvidos pelo Banco de Olhos e seus produtos seja mantida. Nesse ponto, é interessante a gente destacar o que a Anvisa ela entende por documento, e ela coloca exatamente neste guia que eu trouxe aqui, que é o Guia de Boas Práticas em Células e Tecidos Humanos, de 2024, com uma atualização já agora em 2025. Então, o documento é a informação e o seu meio de suporte, seja ele físico ou eletrônico. E por meio dele você prova, estabelece ou faz constar alguma coisa. E a função do documento é garantir comunicação, consistência, rastreabilidade e segurança. E por que documentar? Porque por meio da documentação você descreve e padroniza rotinas, procedimentos uniformes, atesta o cumprimento dos requisitos legais e técnicos, assegura a qualidade e segurança dos tecidos oculares doados, garante a rastreabilidade do processo desde o doador até o receptor do tecido, facilita a condução de auditorias e inspeções
e propicia o respaldo técnico e jurídico aos profissionais envolvidos, por meio do registro fiel e completo de todas as etapas do processo de doação. E o que seria, então, a rastreabilidade, que a gente toca bastante nesse tema durante essa apresentação nossa? Rastreabilidade é, então, a capacidade de recuperação do histórico, desde a seleção do potencial doador lá na origem, lá no hospital, e coleta dos materiais biológicos, até a liberação pelo processo de trabalho do banco de óleos para uso daquilo que está sendo considerado, e vice-versa, por meio de identificações e registros. Então, esses registros eles devem ser acessíveis às autoridades sanitárias no âmbito da aplicação de medidas de inspeção e de controle. Pensando em rastreabilidade, é importante a gente pensar também que existem documentos que são críticos no processo de trabalho que envolve a doação de tecidos oculares. E quais seriam esses documentos críticos? São todos aqueles que se relacionam diretamente à manutenção da rastreabilidade dos processos críticos do banco de óleos, mas não limitado apenas ao banco de óleos. Pensando que a rastreabilidade começou lá no hospital de origem, onde um potencial doador foi identificado, foi triado, uma família foi entrevistada e houve a doação autorizada, a conversão de uma doação. Então, a rastreabilidade começou lá naquele hospital. Então, os documentos críticos nesse processo todo, eles são os documentos de identidade, tanto do doador, do autorizante e das duas testemunhas, os documentos de triagem clínica, física, social e laboratorial, além dos prontuários clínicos e evoluções, o termo de autorização, também conhecido como termo de consentimento livre e esclarecido, né, é o termo usado na legislação, os registros de coleta, transporte, processamento, armazenamento, controle de qualidade, temperatura, avaliação dos tecidos, motivo do descarte ou da reprovação e etc. Aí da parte da central de transplantes, né, ou da CNCDO também identificado dessa maneira, a solicitação do tecido, as notificações e eventos adversos, as não conformidades, etc. Lembrando que todos esses documentos que estão citados aqui, por serem documentos críticos, a Anvisa preconiza que eles devem ser arquivados por um período de 20 anos, a partir do fornecimento do tecido para uso ou para outra destinação. Então vamos pensar assim, se hoje o banco de óleos liberar uma córnea para transplante, toda essa documentação envolvida, toda essa cadeia de rastreabilidade, ela tem que ser preservada por 20 anos. Então é um período bastante longo, a gente tem que ter uma atenção e um cuidado muito grande com essa documentação, pensando que nesse período todo, se houver algum tipo de dúvida ou de questionamento em que a gente precise lançar a mão de explicações ou de fazer algum resgate de documentação, se essa documentação estiver muito clara, concisa e encaixada no processo, a gente consegue então garantir a segurança de todo esse processo que foi desenvolvido. E pensando em documentação, e até pelo nosso processo de trabalho ele ser praticamente quase todo manual, a gente faz muitos registros manuais, transcrição de informações, né, seja de prontuários, de evoluções ou de resultados de exames, a gente faz uma transcrição de um meio para outro. É comum a gente se deparar com a questão dos erros, das falhas de preenchimento. Então, a gente vai falar um pouco agora da questão da rasura e da correção. E como é que a Anvisa, ela enxerga e ela entende essa questão das rasuras e dos erros? Ela diz assim, que quando for necessário rasurar, e aí o cancelar é uma observação que a gente faz, então o rasurar entenda cancelar uma anotação. A correção introduzida, ela deve permitir a leitura do texto original. Então, eu não apago o erro. E ao lado dessa rasura, deve haver a identificação da pessoa que fez a correção, assinatura ou uma rubrica identificável, a data e a hora da realização. Nós vamos colocar um exemplo daqui a pouco para ilustrar como é que é feita essa correção na prática. Lembrando que não pode haver duas versões de um mesmo documento. Então, as correções devem ser feitas sempre na via original.
É comum a gente receber as cópias dos documentos e a gente faz sempre um trabalho de verificação e checagem no banco de olhos sobre a correta identificação daqueles dados. Se a gente percebe alguma dificuldade, alguma fragilidade ou até um erro de preenchimento e a gente solicita a correção, essa correção não pode ser feita no xerox ou na cópia que veio para o banco, ela tem que ser feita no documento original e esse documento original, sim, ser disponibilizado novamente ao banco. Porque o que acontece? Se for feita a correção na cópia que foi para o banco, por exemplo, e o original está com aquele erro, você vai ficar com duas versões do mesmo documento. Então é nesse sentido que a Anvisa entende que você só faz a correção na via original e a partir dela você faz as cópias que forem necessárias. E aqui agora nós temos alguns exemplos de situações que foram detectadas de falhas de documentos e algumas correções inadequadas. Então nesse slide nós temos alguns exemplos de modificação física que foi feita nos documentos. Então é uma informação que foi adulterada por meio do uso de corretivos, da colagem de pedaços de papel ou da raspagem do papel no intuito de apagar uma informação que estava errada. Qual que é o grande problema? Além de você claramente estar adulterando o documento, você não permite visualizar o erro e tampouco quem foi o responsável pela correção. Então nós temos aqui uma informação de um peso que foi colado um pedaço de papel e anotado 90 quilos na sequência, uma adulteração de idade e a outra de horário de óbito. Então essas correções são inadequadas porque nós vamos ter o exemplo agora que vamos explicar, demonstrar como é que você faz para corrigir uma informação que veio com erro, mas sem adulterar o documento onde ela está inserida. Aqui também outro exemplo de modificação física. As respostas ali na entrevista médica e social foram equivocadamente assinaladas como sim. Aí o profissional colou o pedaço de papel e em seguida marcou o não na coluna ao lado. Então também você não consegue saber quem fez quando, nem o horário e nem tampouco a pessoa que fez essa modificação. Aqui também outro exemplo um pouco diferente agora, né, uma modificação, mas o indivíduo usa a caneta para reforçar uma informação na tentativa de suprimir o equívoco. Ou também altera a caligrafia, ou como a gente chama algumas vezes, de puxar a perna do número para fazer um outro valor. Então num exemplo de cima você tem um número 4, que virou um 8, né, fazendo uma modificação. E uma informação de peso ali que era 85 se tornou 75 com o reforço de caneta. Também são situações que quando a gente detecta, a gente informa o hospital que tem uma rasura e que essa rasura ela precisa ser retificada da maneira correta. Aqui exemplos de cópias de documentos de identidade que não permitem a visualização nem das pessoas, nem das numerações e datas desses documentos. Também são documentos que a gente não aceita no banco de olhos porque não permite rastrear, de fato, quem são as pessoas que estão envolvidas neste processo. A gente solicita também ao hospital que providencie novamente as cópias legíveis para dar seguimento. E às vezes as pessoas perguntam, mas o que vocês fazem com essas vias que estão com problema? Vocês descartam? Não. A gente deixa guardado no prontuário da doação até para mostrar que havia uma falha ou de legibilidade ou de preenchimento, mas que em cima dessa falha foi feito um trabalho de correção que ensejou a via definitiva que foi colocada no prontuário. A gente deixa porque é uma evidência da falha e depois você tem a evidência do processo adequadamente corrigido. Aqui uma foto parcial de um documento de identidade. Veja que era uma foto colorida, mas ela não focou, ela ficou tremida, não permite também a visualização de algumas informações importantes. Tá? O restante a gente suprimiu, mas também não permitia a identificação clara da pessoa, gerava dúvida, também foi solicitado a correção. E aqui, como que você retifica na prática? Pegamos um exemplo real, lá do banco de olhos, onde houve uma informação de ano informada com equívoco,
E aí o profissional detectou o erro e fez a correção. Então ele cancelou o erro, passou um traço, escreveu o valor verdadeiro o mais próximo possível, carimbou, assinou, pôs a data e o horário. Então a gente consegue rastrear tanto o erro original, a correção, quem fez, quando e o horário da correção. Então isso é um exemplo de retificação e de rastreabilidade do processo na prática. Voltando a falar um pouco mais agora aprofundadamente dos documentos da doação de globo ocular, eu trouxe aqui para vocês as principais dificuldades que a gente percebe no dia a dia de verificação dos prontuários das doações. Então nós temos uma série de documentos que envolvem a doação de globo ocular e eu fiz alguns exemplos rápidos assim para a gente chamar a atenção e alertar para as principais falhas de preenchimento que a gente percebe no dia a dia. Lembrando que nessa altura do Guest Ball, a gente parte do pressuposto que praticamente a grande maioria das pessoas que estão participando desse treinamento com a gente já conhece, já viram as documentações, já sabem as informações básicas que sempre têm que ser preenchidas, então é o nome completo do doador, as datas e horários nos campos solicitados, e agora nós vamos fazer apenas uma ressalva em relação às falhas mais comuns, começando pelo checklist de seleção do doador de globo ocular. Então esse documento que ele faz o fechamento do processo de triagem, onde o profissional ele decide se até aquele momento o potencial doador ele está apto ou inapto para a doação de globo ocular. Então é um documento que a gente falou lá na primeira aula do Guest Ball, sobre como que é o seu preenchimento, a sua importância, o protagonismo dos profissionais envolvidos com ele. A gente precisa sempre ter em mente a seguinte situação: esse documento ele tem que ter coerência com os outros documentos da notificação do potencial doador. E a conclusão final sobre o doador ser apto ou inapto, à luz das informações tanto do exame físico ou da história médica e social, ela tem que ser clara. Então, eu fiz duas observações ali sobre os critérios de seleção e sobre a conclusão final, exatamente para a gente ilustrar isso. Assim, pessoal, esse documento, ele sintetiza todo o trabalho que foi feito no hospital. Então, a finalidade dele é garantir que até aquele momento, após a conversa com a família, avaliação de prontuário, causa do óbito, os exames e evolução, o doador foi considerado apto ou inapto. E aí o profissional registra a informação, carimba e assina, e aí a doação prossegue até o banco de olhos. Então é importante que ele converse com os documentos, os outros que nós vamos falar agora, do processo de notificação, porque eles têm que fazer sentido. A informação que aparecer na história médica, ela tem que ser a mesma da conclusão do checklist de seleção. Não pode haver o que a gente percebe algumas situações, divergências. Um documento fala que tem infecção, o outro não consta infecção. Então, é um exemplo que a gente pega muito no dia a dia do banco. Na sequência, o checklist de Covid-19. Lembrando que essa triagem clínica para doação de globo ainda é obrigatória, conforme nota técnica em vigor. Pode ser que daqui a algum tempo não seja mais necessário, mas até o momento ele é necessário, ele é obrigatório. O Banco de Olhos cobra este documento de avaliação da questão da Covid-19. Sobre o termo de autorização, é um documento bastante delicado, porque ele envolve uma questão que a gente sempre orienta aos hospitais. Ele envolve assinaturas e a presença do autorizante, das duas testemunhas e o responsável do hospital pela condução da entrevista. Então, são 4 pessoas diferentes que têm que estar presentes naquele momento da conversa sobre a possibilidade da doação. E qualquer falha, dependendo do tipo de falha de preenchimento que você tenha nesse documento, a sua correção muitas vezes ela é difícil. Porque pode ser que você precise entrar em contato com um familiar que muitas vezes mora longe, solicitar uma nova cópia de documento ou solicitar um complemento de informação que não foi coletada. Então, muitas vezes, as correções desse documento elas são mais difíceis. Não que sejam impossíveis, mas elas dão muito trabalho e também desgaste para as equipes, principalmente para a equipe assistencial do hospital. Eu fiz algumas observações nele só para a gente ficar atento o que a gente tem percebido muito no dia a dia.
A atenção, então, com os números de uma forma geral. Data, horário, números de RGs e CEP de endereços das pessoas envolvidas. A confirmação do parentesco do doador e do autorizante. Essa confirmação, de acordo com a lei dos transplantes, ela tem que ser feita mediante documento de identidade ou um outro documento que ateste o vínculo, né, de acordo com o estabelecido na legislação. Então isso precisa ser checado no momento. Ah, é um irmão, vamos ver se de fato ele é irmão do potencial doador, é um cônjuge, tem algum documento que atesta que tem um vínculo, que para dizer que ele é um cônjuge, tem uma certidão de casamento, tem o mesmo sobrenome, tem um termo de união estável, alguma coisa desse tipo. Quando a doação não é autorizada pelo parente de primeiro grau, e é o segundo grau que autoriza, é necessário fazer uma justificação, uma justificativa. Por que não foi o primeiro grau que autorizou? Então, algumas vezes essa justificativa ela não vem até nós e nós solicitamos a complementação. A questão dos nomes não pode ter abreviatura, os nomes têm que ser todos por extensos, completos. E as testemunhas, tanto a primeira quanto a segunda, elas têm que acompanhar o processo de entrevista. Tem que ser pessoas que de fato estejam presentes no momento da conversa com o familiar. Nos casos em que o cônjuge é o autorizante ou você percebe que não tem o mesmo sobrenome ou tem alguma divergência que você necessite apurar por meio de uma certidão de casamento ou não tem a certidão de casamento, é necessário então o preenchimento dessa autodeclaração de convivência marital. Importante que esse documento seja preenchido também completamente para que o processo seja assegurado e a doação seja legal. Agora, falando na notificação de potencial doador, padronizada pela Central Estadual de Transplantes do Paraná, nós temos uma série de etapas nessa notificação, né, da página 1 até a página 9. Vamos falar um pouco de cada uma dessas páginas de documentos para preencher e chamando a atenção sempre para algumas dificuldades e falhas que a gente percebe. Na página 1 da notificação, que é aquela parte que conta exatamente qual foi o diagnóstico do potencial doador, sua evolução clínica, a causa do óbito, a data e o horário que aconteceu e alguns dados de exames e da evolução clínica, é muito comum a gente perceber ali na coluna que pede para anotar se tem infecção sim ou não. Muitas vezes vem marcado que não tem infecção, mas logo abaixo, na coluna dedicada aos antibióticos ministrados, você percebe que tem às vezes 2, 3 antibióticos prescritos para aquele doador. E aí a gente sempre faz um questionamento assim, esse antibiótico, qual foi o motivo da prescrição? Foi um motivo de uso profilático? Foi o uso empírico? Havia um foco infeccioso suspeito, mas não determinado? Ou é uma falha de preenchimento? Havia infecção, mas erroneamente marcaram não. Então, quando a gente percebe essa divergência, a gente também comunica ao hospital e solicita um esclarecimento a mais. Outra questão é atenção ao peso informado nesta primeira página, porque este peso ele é uma informação que vai ser utilizada também no cálculo de hemodiluição e no exame físico ele vai aparecer também. E muitas vezes, eu já vou até adiantar aqui, a gente percebe divergências. Às vezes está marcado 70 quilos numa página, na outra é 80, na outra 65. Então, essa divergência ela influi no resultado do cálculo e a gente solicita também a correção nesses casos. O cálculo de hemodiluição, atenção ao peso e ao final da avaliação, da realização do cálculo, o profissional tem que marcar se ele considerou a amostra aceita ou recusada. Carimbar, assinar, colocar o seu cargo, função, telefone de contato e assinar. E também lembrando, né, como foi já comentado na aula sobre a coleta de material para exames, se você perceber que pelo cálculo a amostra foi reprovada, você precisa tentar buscar uma amostra prévia e refazer o cálculo sobre a amostra daquele outro momento, para poder validar ou não essa amostra para a sorologia. Sobre o exame físico para doador de globo, ele tem a primeira parte e a segunda, a complementação do exame físico. Nessa primeira parte, que é a página 3, então mais uma vez, atenção ao peso marcado. Quando houver marcação de tatuagem ou piercing,
essa marcação também deve aparecer, convergir com a história médica, porque lá na história médica também tem uma pergunta sobre tatuagem, piercing, então também a gente tem que estar atento que essa informação tem que constar nos dois formulários. E atenção ao último item, o item de número 23, que a pergunta é sobre boa higiene pessoal. Muitas vezes é marcado não nas colunas de cima e a gente percebe que às vezes a pessoa marca não nessa última informação, mas ela queria dizer que sim, ele tem uma boa higiene pessoal e a gente detecta essa dúvida e solicita esclarecimento se de fato havia uma boa higiene pessoal ou não. Então na página seguinte, a página 4 do exame físico, existe um campo ao final que é destinado à marcação de achado ocular anormal. Muitas vezes essas últimas colunas elas não vêm preenchidas, elas vêm em branco e a gente solicita a complementação também dessa informação que é importante para o banco. Agora na página 5, que é sobre a história médica e social, algumas observações que a gente faz. Quando houver o relato do uso de medicação, foi anotado que o paciente usava medicações, mas foi marcado que a ausência de patologias na coluna de cima, a gente também solicita a correção. É comum virem relatadas medicações para pressão ou para diabetes e aí marca que a pessoa não tinha nenhuma patologia. Então a gente questiona e pede a complementação dessa informação. Mais uma vez, sobre a marcação da tatuagem e piercing, também tem que convergir com a informação do exame físico e aqui também, para o banco de olhos, é importante saber há quanto tempo foi realizado, quando houver a marcação dessa informação, esse tipo de procedimento, porque também, dependendo do período, como já vimos na aula sobre a seleção do potencial doador, pode ensejar o descarte do doador. Outra questão é sobre a marcação da resposta sobre o uso de drogas ilícitas, injetáveis / inalatória, assim que está neste formulário. Quando for marcado sim, é importante especificar se o uso era inalatório ou injetável, porque quando é injetável, para nós é um critério de descarte. Então, se não houver essa informação, a gente vai solicitar para o hospital e aí a doação fica bloqueada no banco, aguardando o complemento desta resposta. A página seguinte da história médica, página 6, existe também um campo dedicado à questão da completar o campo do doador de globo ocular. Ele vem especificado assim, doador de globo ocular / córneas. Tem algumas perguntas que precisam também ser respondidas e às vezes é passado um traço nessa coluna, a pessoa não percebeu que tinha que preencher esses itens também. No relatório de retirada, então aqui nessa etapa, pensando que todas as outras já foram realizadas, o doador foi para o centro cirúrgico, foi feita a cirurgia de enucleação, conforme a técnica, retirado os globos e tudo, tem que ser preenchido este documento. É comum a gente perceber que tem uma divergência ali na data e horário do óbito. Quando você compara com a informação que está lá no termo de autorização, tem uma diferença. Então a gente também solicita que seja especificado qual é a data e horário correto, se é do termo ou do relatório de retirada, né? Não pode ficar essa divergência. E aí existe uma página que é destinada a relatório de retirada de pele e um campo para entrega do corpo para a família. A gente percebe que alguns serviços encaminham essa questão da entrega do corpo sem essa marcação. E a gente reitera que é um documento padronizado pelo Estado, é importante que se registre o momento da entrega do corpo para o familiar, até porque, de acordo com a legislação, o corpo tem que ser entregue condignamente e recomposto para sepultamento para os familiares. Então é importante que você faça esse fechamento do processo de doação registrando este horário. Então, a biovigilância é um conjunto de ações de monitoramento e controle sobre todo o ciclo de células, tecidos e órgãos humanos, desde a doação lá no hospital até a realização do pós-transplante, cujo objetivo final é evitar a ocorrência ou a recorrência de eventos ou reações adversas. E a biovigilância ela fortalece a qualidade dos processos e produtos, na medida em que possibilita um olhar crítico e a percepção de risco, aumentando a segurança para pacientes e profissionais envolvidos.
A biovigilância envolve todos os profissionais que participam direta ou indiretamente do processo de doação e transplante, conforme a RDC 339 de 2020. Nesse sentido, então, a gestão de não conformidades é uma etapa bastante importante desse processo todo, porque a não conformidade ela é qualquer desvio, falha ou inadequação em relação aos requisitos técnicos, legais ou operacionais estabelecidos nas boas práticas. Ela pode ocorrer em qualquer etapa do ciclo do tecido, desde a seleção do potencial doador, passando pela coleta, transporte, armazenamento, processamento no banco de óleos ou a liberação do tecido. E o objetivo da gestão de não conformidades é identificar fragilidades, causas, corrigir falhas e prevenir recorrências, fortalecendo o sistema de qualidade. As não conformidades mais comuns que a gente recebe no banco de óleos, que a gente detecta, basicamente são as falhas de preenchimento da notificação do potencial doador em ME ou PCR, a falha ou ausência dos documentos de identidade, como vimos no exemplo, documentação ilegível, aí até salientado, aqui a divergência de avaliação entre o checklist de seleção e a notificação, os problemas relacionados ao tecido ou às amostras biológicas, por exemplo, falhas de identificação, de acondicionamento, de temperatura, de transporte, aspecto macroscópico, o volume, o pedido de sorologia e outras. Então, nesse sentido, quando a gente percebe uma não conformidade, quais seriam essas etapas para fazer o gerenciamento da não conformidade? A primeira delas é a detecção. Então, faz a avaliação documental, os materiais e processos relacionados à doação. Em seguida, essa não conformidade ela tem que ser registrada. Deve ser formalizada em formulário específico, contendo data, setor e descrição detalhada do evento. Na sequência, a investigação, a instituição ela é notificada para análise da causa raiz e planejamento de ações preventivas e corretivas. E por último, é feita a avaliação da eficácia, acompanhamento dos resultados e da solução proposta, para ver se o problema foi resolvido e ele não se repetiu. E nós temos uma ferramenta que a gente utiliza para ajudar na identificação da causa principal daquela não conformidade, que é o conceito dos 6 M's como fonte de orientação. Então, é devido a algum material utilizado, máquina ou equipamento com defeito, uma medida incorreta, influência do meio ambiente, mão de obra não qualificada ou método de trabalho que precisa ser revista. Então, por meio dessa estratificação, a gente consegue chegar na causa principal da não conformidade. E aí, uma vez estabelecida a causa principal, você consegue propor uma proposta de ação corretiva, estabelecer um plano de ação para a eliminação da mesma. E aqui de exemplo, nós podemos utilizar a ferramenta do 5W1H para orientar e organizar a execução da tarefa, que é o que, quem, como, quando, onde e porquê. Lembrando que a gestão das não conformidades, ela não pode ter um caráter punitivo, mas sim um caráter educativo e preventivo. O seu propósito é aprimorar a segurança e a confiabilidade do processo de doação, garantindo que o erro possa se tornar uma oportunidade de melhoria. E para finalizar, a qualidade e a segurança no processo de doação de globos oculares depende diretamente da consistência da documentação, como nós acabamos de ver, da rastreabilidade e, mais uma vez, do protagonismo de todos os profissionais envolvidos. Cada etapa realizada e registrada, desde a identificação correta do doador até a liberação do tecido para uso terapêutico, constitui uma evidência essencial para a transparência do processo e para a confiança da sociedade no Sistema Nacional de Transplantes. Muito obrigado pela sua atenção.